Lula, o garoto e eterno candidato, em viagem de campanha eleitoral pelo Sudeste Asiático. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Então, o garoto Lula viajando lá pelo Sudeste Asiático, claro, aproveitando esse bom momento, né? Ele parece estar feliz. Primeiro que ele está feliz com o belo trabalho dos seus novos cabos eleitorais. Eduardo Bananinha, Bolsonaro, Trump, essa turma que se diz direita, né? Essa turma da direita extremista, estão trabalhando muito bem para o candidato Lula. Para o ano que vem, Lula se recuperou na popularidade ó, desde maio para cá, quando em maio ele estava ali com uma rejeição enorme, bem maior do que a aprovação, era 56% de desaprovação, 41% de aprovação, uma diferença aí de 15 pontos, mais ou menos isso, negativos, né, para cima. Então ele recuperou, equilibrou isso aí, tá 0-0, porque a reprovação e a aprovação está ali girando em torno de uma diferença ali de 2 pontos, né? De 51 a 48, alguma coisa assim, 51 de reprovação, 48 de aprovação. Então, quer dizer, ele ressuscitou, né? Ele renasceu das cinzas, o Lula, o Fênix, o jovem, o garoto, graças ao bolsonarismo, ao bolsotrampismo fez isso para ele, ele está feliz. A gente vê como ele mudou de maio para cá, como ele mudou, né? Até a saúde dele está melhor. E a gente percebendo, eu estava olhando, observando, quando ele chegou lá na Indonésia, nessa viagem, uma viagem muito importante para trazer negócios para o Brasil, para o comércio exterior, porque não pode ficar na dependência somente dos Estados Unidos, de China, essas coisas, tem que procurar outros mercados. É muito importante, isso aí a gente tem que reconhecer. Essa visita pelo Sudeste Asiático, começando pela Indonésia, que vai finalizar lá na Malásia, né? Domingo deve ter um encontro com o Trump também para acertar essa questão de tarifaço e outras coisas mais. Mas eu estava observando, então, na chegada de Lula. Ele chegou na Indonésia, quando ele desceu do avião, eu já percebi um detalhe ali, eu já percebi uma estratégia dele. Ele desceu do avião, dia de chuva, chovendo, um senhor ao lado dele, um assessor, o que for, com um guarda-chuva, e ele descendo as escadas, sem pegar no corrimão. Um senhor de 80 anos de idade, na terça-feira ele faz 81, dia 27 de outubro, terça não, segunda-feira, ele faz 81 anos. E aquilo me chamou a atenção, um senhor de 80 anos descendo, é difícil uma escada de avião, quem já desceu e desce. Eu me seguro no corrimão, claro, sei lá, se eu tropeço e caio ali, geralmente todas as pessoas quase seguram no corrimão para descer. E ele, para demonstrar a saúde dele aos 80 anos, a escada molhada do avião, porque estava chovendo, o senhor com o guarda-chuva do lado dele, e ele desceu degrau por degrau, sem repetir degrau, né? Um pé na frente, outro pé na frente, e foi descendo, descendo, sem ir demonstrando que está fininho, levinho, com saúde. Isso aí ele está com saúde. Diferente do pobre coitado Bolsonaro, que depois da facada, tem que levar em conta isso, infelizmente, né, está com a saúde abalada, se cuidando, se tratando em decorrência daquela facada. Então, quer dizer, e com a condenação, então, Bolsonaro está fora disso aí, com a condenação, com a saúde frágil do jeito que está, que ele tem que se cuidar e se tratar, e que passe bem, que a justiça seja feita, a gente tem que ver isso, contra o golpismo de Bolsonaro, mas que a saúde dele se restabeleça ou que ele passe a velhice dele melhor, não sofra tanto como ele tem sofrido nas suas sequelas, né, daquele atentado que realmente existiu. Mas sobre Lula não é diferente, o Lula está com saúde, ele está em alta, ficha limpa, né, foi lavada pelo sistema, ficha limpa, popularidade em alta, subindo, ele bem de saúde, feliz, sorridente, ganhou até um novo amigo, né? Esse novo amor com Trump aí, vamos ver o que vai sair dessas negociações, porque ali não existe química, né? A química que eu falo ali de Trump por Lula, eu tenho falado, é a química de Trump pelos elementos químicos das terras raras brasileiras, é isso que ele quer, porque a China não quer fazer negócio com terras raras. A China
tem a maior reserva de terras raras, de elementos raros que se usa na indústria tecnológica, espacial, né? Cibernética, tudo isso aí, não quer fazer negócio. Os Estados Unidos, ele precisa de terras raras, de elementos químicos raros aí. Brasil é a segunda reserva de terras raras, só perde para a China. Então, esta é a química de Trump por Lula, pelo Brasil, é isso aí. Então, voltando a Lula, então ele agora está bem. Então, aí o que aconteceu, quando ele chegou na Indonésia, desceu os degraus, mostrando a estratégia de mostrar a sua saúde, descendo sem pegar em corrimão, sem nada, descendo livremente, fininho, cheio de saúde. Estratégia para mostrar que está bem de saúde, um homem de 80 anos. E aí, quando ele se encontrou com o presidente da Indonésia, né, no discurso que ele fez, com o presidente da Indonésia ao lado dele, ele falou: eu estou com 80 anos, né? Vai fazer 81 na segunda-feira, 27 de outubro. Me sinto como um jovem, como tivesse 30 anos, estou com muita saúde e vou concorrer a mais um mandato no Brasil a partir de 2026, né? Vai estar em campanha, já está, né? Já está em campanha. Mas vou concorrer o ano que vem a mais um mandato. Então, quer dizer, tudo ele desce as escadas, mostrando a saúde e, quando vai fazer o discurso, ele coloca, né? Destaca isso aí, a saúde dele, para dizer que ele está bem de saúde, e realmente parece que está, é o que demonstra, né? Para todos nós aí. Ali, ele descendo a escada, demonstra isso também, a firmeza que ele tem nas pernas, com 80 anos de idade, e que ele vai concorrer a mais um mandato o ano que vem e com chances de ganhar. Essa é a questão. Com a ajuda do bolsotrampismo, ele tem realmente chances de ganhar, né? Então ele está passando por um bom momento, apesar do governo, a questão das contas fiscais, né? Tem essa questão com o Congresso dominado pelo Centrão, que quer realmente sabotar o governo. Isso aí é claro, a gente tem que reconhecer. O Centrão está trabalhando para colocar o candidato deles, mas está encontrando essa dificuldade aí com o bolsonarismo, porque não conseguiu fazer anistia de Bolsonaro, então está enrolado o jogo do Centrão, mas o Centrão quer colocar um candidato deles para o Centrão dominar. Já é uma confraria de corruptos, né? E não estou dizendo que o PT é coisinha boa, não, em relação à corrupção. Mas essa confraria de corruptos que chegou com as caravelas ali, que domina Congresso, domina STF, porque domina mesmo, e quer dominar agora o Executivo, já domina indiretamente, aí por emendas parlamentares, fazendo esse jogo, essa sabotagem com o governo. Ele controla, não domina, mas controla o governo. E agora ele quer dominar e ter o poder no Executivo também. Aí vai ter o poder do Congresso, do STF, né? E do Executivo ali da Presidência da República. Esse é o plano do Centrão. E Lula está aí para ser esse candidato contra o candidato do Centrão. Aí nós, que somos independentes, que não votamos em Bolsonaro, não queremos votar. Eu anulei meu voto, sou sincero, na eleição passada, porque eu também não voto em Lula. Depois de tudo que aconteceu, eu votei em Lula em 2002. Eu votei em Lula em 2002. O que ele demonstrou, o Lulinha paz e amor, e trabalhar pelo povo, né, pelos excluídos, isso aí. Depois de Fernando Henrique, que estabilizou a economia e começou, mesmo o Fernando Henrique Cardoso criou lá o Bolsa, acho que era Bolsa Escola, alguma coisa assim, né? E depois veio o Bolsa Família. E Lula com aquele discurso de atender mais aos pobres e tudo mais, e continuar a política econômica liberal de Fernando Henrique. Eu votei nele em 2002. Mas quando começou esse negócio de mensalão, aí ele já mostrou aquela cara da corrupção, né? E depois veio o Petrolão também. Então, quer dizer, não votei mais em Lula, não voto no PT, não voto. Eu prefiro anular meu voto, porque eu não aceito corrupção, não aceito votar em corruptos. E agora a gente está vendo aí no governo de Lula esse escândalo no INSS, né? Colocou um ministro que já estava envolvido, o ministro da Previdência que saiu, já estava envolvido lá no governo Dilma também, com desvio de dinheiro lá, com caixa 2 e tudo mais. Aí recoloca no governo um cara desse, já sujo, vamos dizer assim, né? Porque ele não foi condenado, foi aliviado. A gente sabe esses esquemas aí do sistema, né, para livrar seus corruptos. Mas estava com a ficha limpa.
Tudo é enterrado nesse país, infelizmente, contra poderosos. Mas botou ele lá no Ministério da Previdência e começou roubando, já estava acontecendo, era meio menor, mas com o governo de Lula, nesse último governo agora, esse atual, o escândalo ficou maior ainda, roubando os velhinhos aposentados que deram a sua vida pelo país trabalhando e chega no final é roubado por esse governo. É o responsável quem botou aquele ministro lá, que botou aquele presidente de INSS lá, que foram todos tirados, afastados aí, mas o estrago já está feito por mais um caso escandaloso de corrupção no governo do PT e no governo de Lula. É por isso que eu não voto no PT, não voto em Lula. Como eu não voto em Bolsonaro, votei também uma vez em Bolsonaro em 2018. Aí depois também vem com aquele discurso, a gente tenta, né, com aquela moralização, a gente faz que acredita, né? Porque não tem outras opções. No primeiro turno eu não votei em 2018, eu votei no Novo, eu fui filiado ao Novo, saí porque virou um curralzinho do golpista depois. Mas eu votei em Amoedo em 2018, esperando uma renovação nessa política. Mas aí estragaram esse belo projeto do Novo que virou novilho, curralzinho do golpista. Essa é a verdade, infelizmente. E aí em 2022, sem um candidato praticamente, ali no primeiro turno votei em outro, né? Mas no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, eu anulei meu voto, porque eu não voto em Bolsonaro depois de tudo que ele fez, depois de 2018, que eu votei nele, depois do que eu vi o que ele fez, pandemia, aquelas coisas, aquelas suspeitas de corrupção, de rachadinhas, de tudo mais. Depois as tentativas de golpe que veio, que a gente já percebia desde 2020, depois da pandemia, 21, estava claro que ele ia tentar um golpe também. Não votei, sabia da ameaça dele à democracia e às nossas liberdades. E o PT, com os casos de corrupções passados aí também, não consigo votar nesses dois. Aí eu espero que apareça, né, nós, independentes, que defendemos a liberdade, a ética, a honestidade. Nós, acredito, quem assiste esse canal, né, e quem assiste e compartilha dessas ideias, espero que dê um like. Eu estou a primeira vez pedindo isso, dê um like aí. E se inscreva nesse canal para a gente expandir essa ideia de ética na política, de honestidade, políticos sérios e honestos. É difícil, mas existe e pode aparecer. O sistema não oferece o cardápio para nós. Quando existe algum, já é eliminado do jogo, vamos dizer assim. Mas precisamos de um candidato livre, independente desse sistema. Infelizmente, é difícil, mas que não seja nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro, que não seja Lula, que ele é o candidato, já declarou isso, está em campanha, e nem um candidato ligado ao centrão, nem ao bolsonarismo também, que apareça um candidato minimamente independente e um pouquinho limpo também em relação a esse sistema podre, corrupto, envelhecido, atrasado, o que representa o bolsolulismo, bolsonarismo e lulismo, que representa isso aí, atraso e corrupção sistêmica. Isso a gente sabe o que é centrão, bolsonarismo, lulismo, é isso aí, atraso e corrupção sistêmica. Infelizmente, essa é a realidade. E vamos ver, né? Lula com chances o ano que vem, quem vai ser o candidato do centrão tipo bolsonarismo, sei lá o que, isso aí. E um candidato que apareça independente, para os livres independentes poder votar em alguém diferente desse bolsolulismo e centrão. Pelo amor de Deus, e que dias melhores venham para esse país, que as pessoas despertem para essa realidade, o que a gente vive, essa manipulação, essa corrupção, esse sistema corrupto que domina o Brasil há séculos, desde as caravelas. E vamos em frente.